Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, como vão vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Leandro Barros e venho trazer mais uma mensagem para vocês. Mensagem essa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vão sentir que Deus ouviu a oração de vocês. Após ouvir essa palavra, você com certeza terá uma direção do que está acontecendo, por que está acontecendo e também como você deve proceder para que você possa alcançar o seu milagre. Mas antes eu peço para que os irmãos se inscrevam no canal. Você que não é inscrito ainda, está chegando agora, está vendo os vídeos, se você achou relevante, se inscreve no canal, e você que já se inscreveu, ativa o sininho da notificação para você ser informado pelo YouTube quando eu postar uma nova mensagem. Estarei sempre postando enquanto o Senhor me revelar, enquanto o Senhor me permitir estar em frente à sua obra. Peço também para que os irmãos deixem o like. O like é importante porque muitas pessoas vêm para o canal porque o YouTube começa a priorizar as mensagens. Peço que compartilhem também. Compartilhe para o WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe essa mensagem se você gostar dela. Se ela edificar a tua alma. Não guarde a bênção só para você não. Amém? Passe mesmo. Telegram, todas as redes sociais. Isso, além de ajudar a obra de Deus, faz com que outras pessoas tenham uma direção em como agir nesse momento tão difícil. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar para que Deus possa abrir o nosso entendimento acerca da sua palavra. Pai, eis-me aqui diante de Ti. Tu me conheces. Sabe quão limitado eu sou, quão pecador eu sou, que por mim mesmo eu nem estaria aqui pregando a Tua palavra. Na verdade, eu não sei nem por que o Senhor me escolheu. Tantas pessoas capacitadas, pessoas com maior entendimento, mas como Tu me chamaste, eu só pude aceitar. E eu lhe agradeço por isso. Peço que nesse momento o Senhor, Pai, perdoe todos os meus pecados, que eu esteja limpo, alvo como a neve, para que a sua palavra possa ser transmitida como verdade, que ela seja a verdade absoluta quando meus irmãos a ouvirem. Assim também como meus irmãos, peço para que o Senhor perdoe os pecados dele nesse momento, para que o entendimento possa ser aberto. E essa palavra, ao ser proferida, ela possa abrir mesmo todo o entendimento dos meus irmãos. Fala conosco, Pai, através do Teu Espírito Santo. Não deixe que Ele se afaste de nós por nosso pecado. Nos visita pelo nosso querer. Não nos visite por conta das nossas falhas. Pois se for assim, o Senhor jamais chegará perto de nós. Mas o nosso desejo, Pai, de lhe servir, nosso desejo de nos apartar do pecado, nosso desejo de viver uma vida santa, Ele é grande, Pai, dentro de nós. Obrigado por esse momento. Como eu disse, fala conosco através da Tua palavra. Enche-nos do poder das Tuas promessas e que elas possam se cumprir, cada uma delas, segundo a Tua vontade e Teu querer. No nome de Jesus, amém.
Paz, meus irmãos, como vão vocês? Como tem sido a luta? Dura, não é mesmo? Cruel muitas vezes, correto? Complicado entender porque é tão difícil de as coisas acontecerem conforme planejamos, queremos ou estamos acostumados a fazer com que elas aconteçam, não é verdade? Procuramos fazer tudo que nos cabe para fazer com que as coisas voltem ao que nós achávamos que era normal, ou que para nós já estava bom demais. Antes da separação, estávamos satisfeitos com o que tínhamos, mesmo tendo a plena convicção, hoje, de que o que tínhamos na verdade não era nada, pois um casamento onde cada um pensa de uma forma só se cedia quando não se queria brigar ou quando o ceder para nós não nos prejudicava ou contrariava, ou muitas vezes cedemos somente para ignorar o que o outro estava dizendo, não é mesmo? Mas enfim, eu penso que muitos aqui gostariam de ter tudo aquilo que na verdade não era nada, mas pelo menos tínhamos algo se comparado com hoje, que nem aquelas migalhas de relacionamento temos mais. Como nos contentávamos com tão pouco, não é mesmo, meus irmãos? Como estávamos distantes do que Deus realmente sonhou para o nosso casamento. Mesmo assim, de alguma forma, aquilo que chamávamos de felicidade nos contentava. O ser humano é assim mesmo, infelizmente. Prefere ter pouco para dizer que tem, do que ter nada e ser tido como um ninguém, como um fracassado. Que triste realidade essa nossa. Pense bem. Pensamento de miséria é este. E Deus não tem parte com este tipo de pensamento, porque Ele quer sempre o melhor para nós. Que, na verdade, nenhum e nem outro pensamento é o que Deus deseja que tenhamos em nossa vida. É o que Ele quer para nós. Nem o pouco sem o amor e nem o nada hoje desejando o pouco que tínhamos. Deus não quer isso para nós. Principalmente nós que somos seus filhos. Para nós Deus tem o melhor. Talvez por isso que tudo se quebrou, que tudo se destruiu. Deus o sabe. Primeira coisa que vamos aprender na mensagem de hoje é que Deus não quer fazer de novo o que já tinha. Ele quer fazer algo novo. Ele não quer trazer de volta o que se perdeu. Pelo menos não um pouco que nós achávamos que era muito. O que estávamos acostumados a ter. Não. Ele vai fazer tudo novo. O mais comum em se ver hoje é nos pegarmos lamentando a Deus o nosso fracasso. Por exemplo, porque isso aconteceu em minha vida? Estava tudo bem com a minha família, com meu cônjuge. Meu cônjuge era bom. Tínhamos uma vida normal a dois. Não era uma vida perfeita, mas pelo menos estava tudo sob controle. Ou então lamentamos assim: meu Deus, como minha vida pode ter se transformado desse jeito? Eu tinha uma vida tão boa, tão tranquila, e hoje meu cônjuge está lá com outra pessoa. E o pior, parecendo outra pessoa. Não é assim, meus irmãos? Como pode ter tudo virado de cabeça para baixo desse jeito? É assim que nós muitas vezes lamentamos. O ser humano tem mania de lembrar do passado como se este
fosse melhor do que o presente, e pior, como se esse servisse de base para o que Deus quer fazer. Isso mostra que mesmo você tendo seus olhos abertos, as escamas terem sido já tiradas acerca da forma como seu casamento era antes, mesmo assim, você ainda continua pensando no pouco, no trivial, na rotina, na vida repetitiva que vivia. Estava insatisfeita ou insatisfeito, mas pensava que era assim mesmo, que vida a dois não era a perfeição, que por ser pessoas diferentes jamais poderiam ter mais e ter melhor. Quando digo mais e melhor, não digo do sucesso profissional, financeiro, intelectual, não. Quero deixar isso bem claro, porque senão os que têm tendência à teologia da prosperidade já vão pensar em vida próspera materialmente, e eu não falo disso. Falo de ter aquilo que Deus realmente tem para uma união matrimonial, que é, além das diferenças, é haver um meio termo, um desejo de crescer e ser alguém juntos. E o mais importante, melhorar para beneficiar todos que estão à volta. Ter diferenças não é sinal para que tenha de se afastar, de se separar. Ter diferenças entre um casal significa que um deve lutar para continuar com o outro. Deus tem de ser glorificado nesta união. E não somente pode haver um desejo de ser feliz e pronto. Isso é mesquinho, é egoísta, é anticristão. Mas queríamos isso e o pior, estávamos vivendo isso. Um casamento de comodidade, claro. Como isso poderia dar certo? Como isso iria permanecer? Por isso houve a quebra. Pois Deus se retira quando nos apropriamos de tudo que Ele faz. Mas quando pensamos em quem está em volta, quando servimos o próximo com a nossa união matrimonial, isso sim é o desejo de Deus para um casamento. Coisa que eu não tinha no meu. Hoje, analisando com um pouco mais de sabedoria que adquiri passando por este vale da sombra da morte, eu tenho certeza que eu não tinha isso, essa visão, né? Eu queria só mesmo ser feliz no casamento. Tenho certeza que você que me ouve também não tinha nada disso que Deus tem para quem coloca Jesus no centro do casamento. Isso mesmo, pode dizer: lá vem o irmão Leandro com este assunto de Deus no centro. Já estou cansado de ouvir isso, irmão Leandro. Nós já entendemos. Meus irmãos, me desculpe. Mas eu não sei falar de Jesus hoje sem o colocar no centro. Deve ser porque ele esteve de lado até o meu casamento quebrar. E agora que descobri que a falha em meu casamento e vida até aqui foi justamente essa, é que agora mesmo é que vocês sempre me ouvirão falar isso. Deus no centro. Ou isso, ou eu não quero mais pregar, e nem Deus vai me fazer pregar sem o colocar neste devido lugar que o pertence. Tenho certeza que Deus me tira daqui e coloca outro em meu lugar. E a mensagem de hoje vai te levar a uma mentalidade importantíssima que lhe fará crescer como filho de Deus e também lhe aumentará a fé de que o seu milagre pode acontecer a qualquer momento se você colocar Deus justamente aí. Adivinha onde? No centro. No centro da sua vida. No centro da sua fé. No centro da sua existência. E quando houver a restauração do seu casamento, pois eu creio que haverá, você também colocar ele no centro do seu casamento. O tema da mensagem de hoje é Jesus no centro, milagre certo. Meus irmãos, eu estou cheio do gozo
no Espírito Santo porque venho de uma batalha contra um pecado que me domina e que estou diante de Deus me humilhando como um cachorro para que Deus me liberte dele. Pecado este que está me fazendo duvidar de que Deus está satisfeito com a minha caminhada em sua presença. E logo após a mensagem passada, de número 77, eu me vi em meio a uma confusão enorme. Bem, se Paulo tinha um espinho na carne que o incomodava, eu creio que este é o meu, e como ele me incomoda. Mas ao Espírito Santo continuar me dando as revelações sensacionais até aqui, revelações essas que falo com os irmãos que me são dadas para me guiar em meio a este vale, eu me sinto totalmente amado por Deus e privilegiado, pois é muita sabedoria para um homem como eu que luto contra a minha natureza pecaminosa. E desde quarta-feira passada, que foi o dia em que eu postei a última mensagem, como eu disse, a de número 77, o Espírito Santo, ele vem me incomodando, martelando mesmo em minha mente sobre a pesca milagrosa de Jesus. Esta palavra, ela me levantou. Este milagre tão maravilhoso que ele operou no início de seu ministério, quando ainda estava em formação a sua escola de discípulos. Mas eu sou assim, só começo a montar a mensagem para passar para vocês, como vocês mesmos sabem, quando ela está completamente entendida em meu coração. E quando Deus me confirma que é para eu escrever o que o Espírito irá me inspirar a escrever. Mas sem demora, não vou me prolongar na introdução, pois vocês sabem, né? Quem prega a palavra de Deus adora dar uma enfeitada. E eu não gosto de enfeites, de colocar a pitada humana na revelação de Deus. Gosto de entregar o que me foi dado de graça e da forma mais original possível. Muitos não gostam do jeito que eu prego, porque eu tiro os cônjuges do centro da busca. E muitos dizem que eu não tenho o casamento como algo importante. Isso não é verdade. Eu garanto que eu tenho. Só que para mim, o mais importante é ensinar pessoas que lutar pelo cônjuge não é e nem nunca, ou seja, jamais será mais importante do que se voltar unicamente para o Senhor Jesus. Jesus é o noivo que foi abandonado. E eu não vejo ninguém ensinando isso claramente. Por isso que sou atacado, porque eu luto pelo fundamental e não por coisas que, comparadas a Jesus, me perdoem até a expressão, são migalhas. Sinto muito se não gostam da minha forma de pregar a restauração de casamentos. Ensino a restaurar através de Jesus e não o usando como supridor de carências, como um atendedor de necessidades, como uma fonte de bênçãos. Escute bem, pare de buscar Jesus somente para pedir, para ser abençoado. Isso te torna o mais miserável dos filhos de Deus. Você gostaria que seus filhos só te procurassem para te pedir? Busque ao Senhor para lhe dar honra, para lhe dar o lugar devido, que é o primeiro lugar na sua vida. Como podem amar mais o cônjuge adúltero do que a Jesus, a quem você adulterou contra ele, criando um ídolo em seu marido ou sua esposa e o deixando para segundo plano? Como você pode parar a tua vida por causa de alguém que te abandonou, sendo que o dono do universo está aí do teu lado, querendo te levar para frente? Eu cometi esse mesmo erro, e por isso agora eu bato nesta tecla de o colocar no centro da sua vida. Não estou aqui para agradar homens, e muito menos para ganhar likes, pois não ganho dinheiro aqui no YouTube, nem um centavinho sequer. Estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho, e não para afagar o seu ego, para lhe dizer aquilo
que lhe agrada. Que isso fique bem claro. Não estou aqui para ganhar admiradores. Estou aqui para trazer consciência de quem deve ser Jesus em sua vida e qual lugar ele deve ocupar em seu coração. Hoje vamos ler alguns textos, mas creia que você vai sair deste áudio de hoje certo do que precisa fazer para alcançar a vontade de Deus em sua vida, e isso vai muito além do que você deseja para ela. O primeiro texto, que é o principal, está em Lucas. Porém, em meio à leitura deste texto, introduzirei parte de outro texto, para termos uma visão ampla do momento em que tudo se passou. Pois saber o máximo de detalhes no momento dessa pesca será crucial para termos a planta ou o mapa para sairmos deste vale com a nossa rede cheia de peixe. Então, por favor, não saia por nada ao começar a ouvir esta mensagem. Esteja num lugar reservado, onde ninguém te incomode. E peço também que compartilhem, pois ela vai além de somente a bênção do seu casamento restaurado, mas também será útil para todo tipo de milagre que Deus possa operar na vida de alguém. Então não guarde a bênção somente para você. Compartilhe para seus contatos, sem medo, pois quem der ouvido será abençoado e terá a vida mudada em nome de Jesus. E você, por compartilhar, também receberá o seu galardão. Ajude a divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à leitura dos textos. Primeiro, Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, que diz: Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Então, agora, meus irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui em Lucas para ler Marcos, capítulo 1, versículo 15, para termos mais detalhes esses que são importantes, que Lucas não mostra, né? Mas Marcos nos mostra justamente o que Jesus estava ensinando quando estava sentado no barco. Dizia assim: E Jesus dizia: Chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. Amém, meus irmãos? Jesus estava ensinando a chegada do reino de Deus, ou seja, a salvação. Vamos continuar no versículo 4 de Lucas, capítulo 5, que diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Enquanto Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Agora nós vamos ler Marcos capítulo 4, 38
a 41, que mostra uma outra passagem também, onde Jesus operou um milagre. Diz assim, versículo 38, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então Jesus se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos cheios de medo diziam uns aos outros, que homem é este que manda e até no vento e nas ondas? Agora nós vamos ler Mateus 14, versículo 22 e também do 30 ao 32, que diz assim, o 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do lago, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 30, parte B, então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então, como eu disse na introdução, Jesus me confirmou essa palavra a semana inteira, não me deixando esquecer até que eu a escrevesse e viesse aqui transmitir para vocês como estou fazendo agora. Pois essa passagem honra o nome de Cristo, do início ao fim. Não que o restante da Bíblia não o honre, porém esta aqui, por ser no início do seu ministério, Jesus ainda não era conhecido por seus grandes milagres e maravilhas. Ele ainda faria muitos mais, mas por sua maneira diferente de anunciar o reino de Deus. Aqui se mostra um grande homem se entregando totalmente aos caminhos de seu Pai, se entregando sem reservas, sem olhar para trás. Este era Jesus. Aprendi que olhar para trás não é coisa de cristão. Medir consequências para fazer a obra de Deus não é coisa de cristão. Ser cristão é ser imitador de Cristo, é se entregar sem reservas como ele se entregou, ao ponto de até a sua própria vida entregar por causa da obra do seu Pai. Que Pai maravilhoso é Jesus! Que amor lindo e puro ele nos deixou! Que exemplo de humanidade! Então, se somos cristãos, não podemos deixar as circunstâncias nos tirar deste caminho, pois Jesus não deixou. Nada o fazia parar. Jesus estava pregando o reino de Deus aqui nesta ocasião. E por que muitas vezes nós paramos? Começamos uma obra, nos comprometemos a fazer essa obra, e daqui a pouco do nada nós simplesmente a deixamos. Simplesmente deixamos acontecer. Não procuramos mais nos envolver, não procuramos mais negar a nós mesmos para poder ajudar outras pessoas. Simplesmente queremos ficar tranquilos, sem preocupações. E depois queremos que Jesus conserte a nossa vida, rápido. Sendo que a obra dele a gente não tem pressa em fazer. A gente prioriza as nossas coisas. A palavra de Deus diz que aquele que lança a mão no arado, ou seja, que bota a mão na obra de Deus e olha para trás, não é apto a herdar o reino dos céus. Quantas vezes pensei em parar, pensei em ficar tranquilo também, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito, porque Jesus não teve esse direito. Jesus não teve o direito de dar uma descansada e deixar Deus fazer do jeito que Ele queria. Então, possamos meditar acerca da nossa comunhão com Deus, não é isso? Jesus estava pregando o reino de Deus aqui nesta ocasião. Pessoas começavam a entender que Deus estava muito além de mandamentos e regras feitas por homens,
que seu poder se manifesta conforme a sua vontade e seu querer, e não segundo o homem deseja que seja. Jesus faz tudo diferente. Ele pega o caído e o levanta, pega o desanimado e o enche de ânimo. No versículo 15 de Marcos 1, Jesus ensinava: chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. Amém, meus irmãos? Jesus ensinava a chegada do reino, ou seja, a salvação. Meus irmãos, isso deve se ter atenção até os dias de hoje, pois este reino agora está mais próximo do que nunca. A teologia pós-moderna, a teologia da prosperidade, estão aí para dizer que seu casamento, sua vida pessoal, seu sucesso financeiro, profissional, são mais importantes do que o reino de Deus que está próximo. Por favor, reconsiderem. Jesus está às portas, meus irmãos. Nós podemos ver quantas famílias destruídas, famílias que eram sólidas, com o marido e a esposa cristãos e servindo ao Senhor na igreja, se rendendo ao pecado, ao adultério, à prostituição, ao sexo casual. Jesus nos trouxe ao vale para nos arrependermos dos nossos pecados, porque o reino de Deus está perto e Ele não quer que nós fiquemos fora dele. Fujam de ensinamentos que te fazem sacrificar pelo homem mais do que se sacrificar para alcançar o reino de Deus, de alcançar o arrependimento. Tem muitos casamentos sendo restaurados através de campanhas de pedição. Porém, são restaurações vazias, onde se aprendeu a buscar a Deus para se ter o casamento de volta mais do que para se buscar realmente a transformação genuína, o Deus verdadeiro, o arrependimento das más ações que foram cometidas antes de o casamento se quebrar e que foram a causa de muitos casamentos se quebrar. Se dá testemunho de restauração para mostrar que se buscou, que se alcançou o que queria. Porém, e a transformação? E a preparação para lidar com o cônjuge que voltou de um novo relacionamento com uma outra pessoa, cheio de manias e pecados? Será que estes casamentos restaurados irão mesmo colocar Deus no centro a partir da restauração? Se buscaram unicamente a Deus enquanto estavam no vale, eu creio que sim. Porém, se só buscaram a restauração, garanto com 100% de certeza que não permanecerão. E se permanecerem, serão coniventes com o erro um do outro, somente para não passarem novamente pela vergonha de uma nova separação. Tem um ditado que diz: antes só do que mal acompanhado. Jesus não andava com qualquer um, e qualquer um não conseguia andar com Jesus. Para andar com Jesus, teria de entender que o mundo deveria morrer. A felicidade prometida pelo mundo, a prosperidade, deveria morrer. E o mais profundo, o próprio eu, deveria morrer. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia sua cruz e siga-me. Quem se mata de buscar pelo casamento, faz isso? Estão negando a si mesmo? Se faz, então por que sofrem tanto com a ausência do cônjuge? Pois quem segue a Jesus não anda inquieto, justamente porque as suas vontades não são mais relevantes, já foram entregues a Ele. E sim, as vontades de Jesus em sua vida são o que importa agora. Como herdar o reino de Deus, chamando a mulher que está com o seu marido de pombagira, de mulher estranha e de vários outros apelidos. Jesus chamou a mulher adúltera de pombagira? Ele por acaso disse para aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse: mulher estranha, vai e não peques mais? Eu fico extremamente incomodado com pessoas que se dirigem assim
a outras pessoas, que excluem pessoas com seu tratamento totalmente mundano, ao invés de serem portadoras do reino de Deus, da palavra de Deus, da palavra de salvação. Como você pode ousar se dizer cristão se trata quem lhe maltrata assim? Na mensagem passada, eu lendo os comentários, eu fiquei muito chateado. Uma irmã chamando a amante do seu marido de pombagira, de mulher estranha. Aquilo foi como uma espada no meu coração. E o Espírito Santo, na hora, me mostrou a tristeza dele ao ver aquele comentário, o sentimento daquela irmã. E eu senti essa tristeza. O Espírito Santo me fez sentir essa tristeza. E digo que foi angustiante, meus irmãos. Eu cheguei a um nível de consciência tão grande em relação ao amor que Jesus tem pelas pessoas, que me dói ver pessoas feridas, ferindo pessoas com suas palavras de maldição. Um cristão verdadeiro profere palavras de maldição a outra pessoa? Tem certeza que você é cristão quando chama uma pessoa de pombagira? Pombagira é um demônio, meus irmãos. O reino de Deus está próximo. E tem gente massacrando pessoas por causa do cônjuge. Se fosse naquela época, Jesus lhe chamaria de raça de víboras e não de cristãos, pois cristãos não tratam pessoas assim. Jesus disse: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Ou seja, aparta de mim, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Meus irmãos, tem certeza que vale a pena querer seu casamento ao ponto de tratar pessoas as quais Jesus derramou até a sua última gota de sangue na cruz assim? Chamando de apelidos pejorativos? E o pior, chamando de demônios? Pois, como disse, pombagira é um demônio. Digo que muito tempo vai ficar neste vale a pessoa que estiver com esse sentimento de mágoa, de desprezo, de vingança pelo próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Era o que Jesus pregava sentado no barco. O vale é para isso. Você foi trazido para cá para voltar a ter a natureza de Cristo, e não dos fariseus, não do diabo. Pois quem chama o próximo de demônio está sendo conduzido por estes próprios demônios. E Deus não ouve essas pessoas. Os fariseus chamaram Jesus de príncipe dos demônios. E vocês acham que eles, quando chamaram Jesus assim, estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo ou pelo próprio demônio? O que está em jogo é a sua salvação, meu irmão e minha irmã, e não o seu casamento, não o seu marido que abandonou Jesus. Se ele quer viver no pecado, que viva. Mas você que diz que está lutando em Cristo, não esteja na presença de Deus vivendo em pecado. Porque a diferença entre você que se diz estar na presença de Deus e buscando casamento e o seu cônjuge que você foi ensinado a chamar de opresso é nenhuma. Agindo desse jeito, não há diferença entre você e a amante que você, guiada pelo diabo, chama de pombagira, não. Se arrepender é ser transformado. É jogar fora a velha natureza e se voltar para a natureza de Cristo. Quem tem os amantes como inimigos, com certeza, se tivesse no apedrejamento da mulher adúltera, seriam os primeiros a atacar a pedra nela. E com isso, estariam do lado oposto de Jesus, que disse a ela: nem eu tampouco te condeno. Vá
e não peques mais. Ficam vendo esses ensinamentos que o cônjuge tem de se dar mal por aí? Dá nisso. Ficam cheios de ódio, ao invés de se encherem do perdão de Jesus. Aprendem com fariseus, sendo que a palavra de Deus diz: mulher, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Eu não poderia começar essa mensagem sem anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus. Sei que alguns não gostam, porque quem está no erro, quando ouve a palavra, se mexe mais do que minhoca na areia quente. E creio que esse trecho da mensagem será o menos lembrado, mas os trechos que vêm a seguir, que falam de bênçãos de Deus, esse eu sei que serão uma bênção. Mas anunciar a salvação não. Isso não dá ibope. Não é tão importante quanto receber instruções em como restaurar o seu casamento. A que miséria chegamos, meus irmãos? Como podemos querer saber mais de restauração de casamento do que de salvação? Onde aprendemos isso? Em que parte o Evangelho se perdeu tanto assim para nós? Muitos serão chamados, porém poucos serão os escolhidos. Agora, eu entendo isso muito bem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Espero que nos comentários, a partir de hoje, dessa mensagem, eu não veja mais gente chamando ninguém de pombagira, de mulher estranha e desses outros aí que vocês gostam tanto. E por aí vai. Não use este canal para amaldiçoar ninguém, pois a unção do Espírito Santo está nesta obra. E o que de mal você deixar nos comentários, isso voltará a você mesmo. Tira as sandálias dos seus pés, porque o terreno onde está pisando agora é terreno santo. Jesus pregava este evangelho sentado no barco de Simão Pedro. Versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Jesus, após usar o barco de Pedro, resolve agora recompensar Pedro por ter se deixado ser instrumento na obra de Deus. Jesus poderia simplesmente descer do barco e ir andando, mas não. Ele vai recompensá-lo agora com a pesca que ele nunca teve em sua vida. Pedro e seus companheiros, depois de uma longa noite de trabalho, sem nada a pescar, poderiam até mesmo esperar uma recompensa de Jesus por ele ter usado o seu barco, que era um instrumento de sustento em suas vidas. Mas Jesus, como sempre, nunca faz uso do que é do próximo sem recompensar este. Jesus percebeu que eles estavam cansados e decepcionados. Jesus quer somente que você, meu irmão e minha irmã, mesmo cansado, mesmo decepcionado, use o seu barco para que ele possa anunciar o reino de Deus através de você. Não importa quem está com seu marido ou com sua mulher. Não seja egoísta em negar o seu barco para Jesus pregar a salvação a estas pessoas. Mesmo sem vontade, mesmo decepcionado, empreste a sua vida a Ele para que pessoas que tomaram o que é seu ou que foram instrumentos para tomar sejam alcançados pela palavra que Jesus prega. Imagina Pedro, já com seu barco para guardar e as suas redes já sendo limpas e para serem dobradas, ter de voltar ao alto mar e jogá-las novamente. E o pior, Pedro, sendo um experiente pescador e líder de pesca, ter de obedecer um jovem carpinteiro, pois era isso que Jesus era. José, o seu pai, era um experiente carpinteiro, porém Jesus era aprendiz de seu pai. Quanto mais entender de pesca. Pedro deve ter se questionado quanto a isso, porém não falou nada, só o obedeceu. Meu irmão e minha irmã, Jesus se aproximou do seu barco e quer te usar para pregar a sua palavra. Ele sabe que você tem buscado,
que você tem lutado e não tem tido sucesso. Porém, você muitas vezes está lutando e Jesus não está no seu barco. E por isso você passa noites e noites e não pega nenhum peixe. Jesus sabe que você está cansado e decepcionado. Porém, basta deixar Ele entrar no seu barco. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez isso. Não importa qual religião você pertença. E você que já aceitou Jesus, chame Jesus para entrar em seu barco novamente. Não importa se você se desviou dos caminhos dele. Deixe Jesus subir no seu barco novamente. E o mais importante, como diz Jesus no versículo, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Meu irmão, volte para o fundo. Saia do raso. No raso não tem peixe. Se tivesse, Jesus não mandava levar o barco para um lugar mais fundo. Irmão Leandro, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu explico, meu irmão. No raso, você ainda tem o controle. Você consegue ficar de pé. É seguro, não há risco. Agora, lá no fundo não. Lá você precisa de Jesus em tempo integral. Se o mar quiser te afogar, você só tem Jesus para estender as mãos, para te tirar do fundo. O fundo é lugar de dependência total de Deus. Mas Leandro, eu já estava no fundo e nada aconteceu. Eu busquei, eu clamei, eu jejuei, eu campanhei muitas madrugadas e nada aconteceu. Pois é, irmãos, os discípulos também pescaram a noite toda e nada aconteceu. Veja o que Pedro disse quando Jesus mandou ele voltar para a parte mais fundo do lago e voltar a jogar a rede. Versículo 5. Simão Pedro respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. O que Pedro fez foi dar um relatório da pesca passada para Jesus. Isso nos mostra nitidamente que Jesus não estava com ele na noite passada. Porque se estivesse, Pedro não precisava dizer que a pesca da noite passada foi um fracasso. Fracassamos porque vamos atrás do que queremos ou precisamos. Porém, vamos por nossa conta e risco e não chamamos Jesus. Tipo, deixa comigo que eu vou conversar com meu marido e vou convencê-lo que se ele ou ela quiserem tentar de novo, a gente tenta. Basta ele estar arrependido. Buscamos muitas vezes, meus irmãos, resolver da nossa própria forma, sem perguntar para Jesus antes. Ou então falamos: não adianta orar mais, porque já orei e Deus não fez nada. Pedro agora, meus irmãos, mesmo sem acreditar que vai ter sucesso, simplesmente obedece a Jesus. Passa a liderança a Jesus. Ele deixa de ser o comandante do barco e diz: o Senhor está mandando jogar as redes. Eu vou obedecer. Aí sim, agora as coisas vão mudar para esses pescadores. Jesus os tinha já chamado para segui-lo numa ocasião anterior, e eles não deram muita importância, e por isso voltaram a pescar. Se você já aceitou Jesus, ou vai aceitar hoje ainda, depois dessa mensagem, saiba que uma vez que estiver andando com Ele, nada mais do que fizer sem Ele vai dar certo, vai ter sucesso. Agora, os discípulos resolvem seguir Jesus, obedecer suas ordens. Isso nos mostra que para o milagre acontecer, Jesus tem de estar no barco. E muito mais que isso, na verdade, ele tem de estar no controle do barco. Ele tem de falar o que fazer e como fazer. E nós, somente obedecer. O milagre acontece depois da obediência. Por isso que você vem tentando e nada acontece. Jesus está até em sua vida, porém não está no controle dela. Ele manda confiar e você passa o dia preocupado. Ele manda você esperar
e você faz do seu jeito e no seu tempo. Ele fala para você buscar mais a palavra e você vive se alimentando só de testemunhos, dizendo que testemunho edifica a sua fé. Quanta enganação! Nada mais edifica a sua fé do que a palavra de Deus. Nada. A fé vem por ouvir testemunhos, por ouvir palavras de ânimo, ou a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Sai da casca, crente. Jesus está te chamando para ir mais fundo. Ir mais fundo é negar a si mesmo. É perder a sua vida por amor de Jesus. É deixar seu cônjuge de lado e deixar essas campanhas de busca pelo retorno do cônjuge que estão te afundando na opressão e se jogar de cabeça dizendo: Jesus, eu te entrego agora o meu casamento. Deixo tudo em tuas mãos para que eu possa te servir. Mas, irmão Leandro, e se eu parar de buscar pelo meu casamento, eu não vou perder? Meus irmãos, mas é isso mesmo que Jesus quer que você faça, que você perca para Ele. Quando nós perdemos para Jesus, nós ganhamos. Olha o que Jesus diz em Marcos 10, versículo 29 e 30. Ele diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, ou seja, 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, nem tudo é rosas, né? E no mundo por vir, a vida eterna. Muitos ensinam que você deve campanhar por seu cônjuge, que deve buscar por seu casamento. Eu digo mesmo, você deve sim buscar por teu casamento. Só que deixando isso nas mãos de Deus e seguindo em busca da obra de Deus, de pregar o Evangelho, de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não fique perdendo tempo buscando por seu casamento, sendo que Jesus quer que você deixe a sua casa por amor dele e por amor do Evangelho, como diz a palavra. Se você fizer como Pedro, que disse: mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando o que estamos fazendo estamos perdendo, nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele faz isso ser vitória. Obedeça a essa palavra. Deixe agora a sua vida, ou seja, o seu barco, nas mãos de Jesus, e obedeça ao seu chamado, e verá o milagre acontecer. Vou mostrar 3 situações bem parecidas em alguns aspectos, mas bem distintas em outros, nessa palavra, que vão deixar claro que toda vez que Jesus não está no comando do barco, as coisas vão mal. Porém, basta ele assumir o controle que o milagre acontece. Marcos 4, 38 a 41 diz assim: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Ou seja, meus irmãos, não era Jesus que estava comandando o barco. Jesus estava dormindo. Era um homem que estava comandando. Continuando. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então Jesus se levantou, falou duro com o vento, ou seja, Jesus aqui assume o comando do barco, né, irmãos? Da situação. Continuando. E disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Viram, meus irmãos? Jesus assumiu e o milagre aconteceu. A segunda situação foi em Mateus 14, 30 e 32, que diz assim: compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, os discípulos entraram no barco, Jesus não estava no barco. Então Pedro gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou. Então os dois subiram no barco. Olha, Jesus subiu no barco agora, hein? E o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo:
de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Viram? Jesus assumiu o controle e o milagre aconteceu. Agora vamos para a terceira passagem, que é a de Lucas 5:6, diz assim: Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Ou seja, Jesus não estava na noite passada no controle da pescaria, do barco. Continuando: Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Viram? Ou seja, Jesus mais uma vez assume o controle e o milagre aconteceu. Incrível, não é mesmo, meus irmãos? As três passagens mostram situações diferentes, mas com a mesma dinâmica. Jesus estava fora do controle, as coisas iam mal. Jesus assumiu o controle, o milagre acontecia. E aí? Vai continuar acompanhando para o seu casamento ou vai entregá-lo agora nas mãos de Jesus e deixar ele assumir o controle dessa restauração? Se não está convencido ainda que o melhor a fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça e deixar seu casamento de lado, vou clarear mais para você se colocar no meio destes três textos que acabei de comparar e mostrar que se Jesus assumir o controle, o milagre vai acontecer. O que tem nos três textos onde o milagre aconteceu? Vamos lá. Tem o barco, correto? Tem os discípulos, tem Jesus, tem o problema e tem os milagres. Nos três textos, Jesus, em dado momento, Jesus não está no barco ou não está no controle, certo? Segunda coisa que vejo aqui que Deus me mostrou: os discípulos estavam nos barcos nas três passagens que eu li, e sempre que assumia o controle, algo ruim acontecia ou dava errado. E Jesus tinha de assumir para desfazer a lambança deles. Terceira coisa que eu vejo aqui: bastava eles pedirem a ajuda de Jesus, ou para Jesus subir no barco, ou para Jesus assumir o barco. E o dilema se resolvia na hora e o milagre acontecia. Bem, irmãos, ficou bem claro o que o Espírito Santo me revelou nessas passagens, né? Os discípulos tentavam, dava errado. Jesus assumia, o milagre acontecia. Comparando com a minha vida antes do vale, foi justamente isso que eu constatei. Foi eu e minha esposa assumimos o controle do casamento e deixar Jesus de lado, já era. Deixou Jesus de lado, meus irmãos, vai quebrar o casamento, os filhos vão para as drogas, os que estão na igreja vão se desviar do evangelho, vai quebrar o ministério sólido, se tiver firme na fé, vai cair na fé, vai perder a comunhão com a igreja, vai perder a vontade de viver e por aí vai. O problema é que muitos se apaixonaram por esse ensinamento de campanhas, porque querem um milagre antes de aprender a palavra, antes de aprenderem a obedecer a Jesus. Notem que antes de Jesus mandar os discípulos levarem o barco para o alto mar, ele usou o barco para ensinar, para pregar o reino de Deus. E os discípulos estavam ali ouvindo tudo o que ele pregava. Isso ficou bem claro para mim, que muitos estão há anos no deserto porque só estão buscando um milagre. Só se interessam por seus cônjuges. Só se interessam pelos canais que ensinam a buscar o casamento, mas não se interessam em aprender mais da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é o que temos que fazer. Deixar o cônjuge de lado, que é o que eu sempre digo, é o primeiro passo para Jesus poder operar o verdadeiro milagre na sua vida. Como Jesus vai levar seu barco para o fundo para encher de peixe se você não buscar o ensinamento primeiro?
buscar primeiro o milagre. Se Jesus encher o seu barco no raso, seu barco vai encalhar, não vai suportar o peso da bênção. Ele precisa estar no fundo para não encalhar. Você precisa estar aprofundado no ensino da palavra, pois só assim poderá declarar como Pedro: o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Só obedece quem tem conhecimento da palavra, quem confia na palavra e tem fé na palavra. Por isso que você não consegue aquietar o coração, não consegue tirar o foco do cônjuge. Fica o dia inteiro com o chifrinho interminável na barriga, no peito, e lamentando: por quê, Deus? Por quê? O dia inteiro. Porque está mais focado em como e quando vai acontecer do que nos ensinamentos que pode adquirir neste vale. Em dezembro, quando Jesus me desafiou a largar tudo em sua mão e me aprofundar mais no ensino do que buscar o milagre, eu automaticamente, assim como Pedro, que estava cansado da noite toda a pescar e nada pegar, mesmo decepcionado, Pedro obedeceu. Eu também fiz o mesmo. Larguei tudo e me lembro de orar assim: Senhor, de hoje em diante eu deixo meu casamento em suas mãos, a minha esposa. Só peço que me encha do seu espírito e me dê sabedoria na palavra. Ou seja, naquele momento, levado pelo Espírito Santo, passei a priorizar o ensinamento mais do que a buscar o milagre que eu tanto queria. E o resultado é esse que vocês veem em minhas mensagens. Não tem como dizer que tudo que falo vem de mim. É impossível tanta sabedoria na palavra, assim vinda de um homem pecador como eu, incrédulo como eu. Eu até escrevi um livro contando essa minha experiência, como eu consegui tirar o foco e como eu me apliquei mais ao ensino do que a buscar o milagre. Se você ainda não adquiriu o livro, adquira. Ele será um divisor de águas para você. Ele dará uma direção para você descansar, para você tirar o foco do seu problema, tirar o foco do milagre e ter forças para se aplicar ao ensino da palavra. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você que ainda não adquiriu e quiser adquirir. Eu fico com pena de quem quer saber mais do milagre do que do ensino, hoje que eu aprendi isso. Tem pessoas que me perguntam a todo tempo: irmão Leandro, Deus já restaurou teu casamento? Ou então me perguntam: irmão Leandro, quanto tempo você está esperando? Por que alguém quer saber isso, meu irmão? Porque são pessoas que querem saber do milagre, estão buscando o milagre, mas não estão preocupadas em buscar o ensino. O ensino é mais importante do que o milagre, meus irmãos, porque é o ensino que vai te conduzir ao milagre. Milagres são sinais para os incrédulos, porque quem crê mesmo em Cristo e tem fé que Ele faz, não perde tempo se dedicando a buscar o milagre. Usa o tempo para aprender, pois sabe que se aprender, quando o milagre chegar, não vai se apropriar dele. Eu fui o primeiro a ver que a maioria destes testemunhos de casamentos restaurados que tem por aí, à torto e à direita, só servem para quem vê buscar cada dia mais só o milagre também. Porque os testemunhos, eles te motivam para continuar buscando o que você quer e não o ensino da palavra. Tem gente que tem forças para orar horas e horas pelo cônjuge na madrugada, mas quando pega a Bíblia, não consegue ficar 5 minutos lendo e logo se distrai ou dá sono, ou lê sem interesse nenhum. Por quê? Porque o ensino está sendo menos importante que o milagre que você quer. Sendo assim, por você estar priorizando mais um milagre e por isso não criar o hábito de ler a palavra,
enquanto está no vale, o marido ou a esposa se voltar, a tendência que você vai ter é de se afastar novamente de Jesus. É colocá-lo fora do centro novamente. Pois você vai se dedicar mais a não perder o seu cônjuge de novo e não vai se dedicar a colocar Jesus no centro, que é o certo. Pois só coloca Jesus no centro quem se dedicou no vale mais ao ensino do que a buscar o milagre. Toma essa com sal grosso no lombo, crente pidão. O ensino lhe fará um marido melhor, uma mulher sábia, quando Deus restaurar seu casamento. O ensino colocará Jesus no centro enquanto estiver no vale e o deixará lá depois que Deus restaurar o teu casamento. Eita! Toma essa na lata, crente Coca-Cola. Foi isso que Deus me mostrou, meus irmãos. O ensino. Eu repito, é o ensinamento que deve vir antes do milagre. Vamos para o milagre agora, né, meus irmãos? Para dar uma aliviada, porque as varadas já estão comendo há mais de 40 minutos. Fiquem contentes por ser somente uma horinha de varada que passo para vocês, porque em mim são dias tomando no lombo até chegar aqui nessa mensagem. Vamos para o versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Entenderam? Porque Jesus só operou o milagre depois que os discípulos ouviram a pregação que o reino de Deus estava próximo quando eles estavam sentados no barco? Não? Ainda não entenderam? Então, meus irmãos, o ensino é fundamental para entendermos que Jesus, quando operar o milagre da restauração em sua vida, será para que outras pessoas também sejam abençoadas com isso, inclusive os amantes, ou os pegantes, ficantes, ou seja lá como você queira chamar. Não dá para entender que pensamento é esse, que Deus restaura meu casamento e que se lasque os amantes para lá, ele que sofre por ter destruído meu casamento. Você não pode simplesmente receber seu milagre e que se dane o resto. Agora eu vou viver o meu conto de fadas, que terminou em final feliz. É por isso que centenas, se não milhares, voltam para o deserto depois de haverem tido seus casamentos restaurados. Quando Deus restaura um casamento, Ele não está só lhe abençoando, não. Isto é para você compartilhar. Seu sentimento por quem esteve envolvido, seja no momento errado ou certo, tem de ser de compaixão e não de alívio, e não sentimento de que você foi vingado. Agora sim, agora ela viu que Jesus é na minha vida. Quem mandou mexer com o marido de crente? Tá indo pro inferno com o casamento restaurado e tudo, e acha que tá na benção. Isso é mentalidade de caçador de milagre. Isso não é mentalidade de quem priorizou os ensinamentos de Jesus. Você ir na sua igreja, pegar o microfone, não é dar glória a Deus não, crente American Idol. Isso é querer ser reconhecido porque esperou. Dar glória a Deus é abençoar quem foi prejudicado com tanto pecado causado pela destruição do seu casamento. Tem um monte de crente aí já preparando testemunho de restauração para dar em igreja e em canal de restauração. Mas duvido que parou para pensar nos amantes, nas pessoas que foram envolvidas nessa bagunça toda e que irão sofrer por causa da sua lambança e do seu cônjuge que se separaram. Eu duvido que muitos vão continuar orando pelos irmãos que ainda estão sofrendo e tiveram seus casamentos restaurados. Agora, dar testemunho na igreja lotada, sim. Isso é dar glória a Deus, né? Tá bom. Vocês estão muito distantes
do Evangelho de Cristo, quem pensa assim. O versículo diz: eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. A bênção, meus irmãos, ela foi repartida de igual modo. Pedro não repartiu só um pouquinho. Não, ele repartiu por igual. O outro barco ficou tão cheio quanto o barco que ele estava. Isso sim glorifica o nome do Senhor. E não receber o milagre e achar que Deus te abençoou porque você merece, porque você é privilegiado. O milagre vai acontecer porque Deus tem misericórdia e não porque você merece. Ele vai acontecer para que você possa abençoar outras pessoas, para que você possa compartilhar e não ficar com essa mentalidade que você foi vingado. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Na dinâmica de Deus, quanto mais se recebe, menos se sente merecedor. E Pedro, por causa do ensino que o reino de Deus estava chegando, ele reconheceu isso. Eu duvido se ele não tivesse o ensino, se ele declararia isso. Jesus queria isto, pois o ensino tem de levar o pecador a reconhecer que se há algo de bom nele, isso vem de Deus, e não de qualquer capacidade que ele tenha. Se aplique a aprender mais do que a buscar os milagres, e terá não somente a sabedoria, como os milagres acontecerão naturalmente, meus irmãos. Jesus queria ver se eles tinham entendido o porquê o milagre tinha sido feito diante dos seus olhos. Quando Jesus viu a admiração deles diante do poder de Deus, Jesus os chamou para a obra. Jesus os escolheu para ir em seu nome. Mas antes, Jesus precisou ver a humildade. Precisou ver que eles estavam indo, mas eles não eram ninguém. Versículo 9. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Muitos aqui terão seus casamentos restaurados, porém, somente alguns que o tiverem serão chamados para pescar homens com Jesus através da sua restauração. A maioria ficará contente somente com o milagre, porque só o estão buscando, e o alcançarão também. Os escolhidos são os que deixarem tudo nas mãos de Deus e forem atrás do ensino. Esses terão uma restauração genuína, porque essa restauração será para a obra de Deus. Eu não quero somente uma restauração, meus irmãos. Eu quero completo. E isso demora mais. Exige aprendizado. Ensino mais profundo. E você, o que está buscando? Um milagre em sua vida ou os ensinamentos antes do milagre acontecer? Os 2 tipos de busca alcançarão o milagre. Porém, um garante mais que simplesmente a restauração da família. E é nesse grupo que eu quero estar. Amém? Fique os irmãos na paz de Cristo. Foi forte ou não foi a revelação linda que Deus nos deu hoje? Está aí o mapa do tesouro. Não tem mais o que perguntar em como fazer para alcançar o seu milagre. Basta se aplicar aos ensinamentos, que o milagre vai acontecer. Essa passagem de Lucas, e também as 2 outras que falei aqui, nos mostra que Jesus quer nos ensinar primeiro neste vale. Quer que o priorizemos, que busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que o aprendizado vem primeiro, para só então o milagre que desejamos ele realizar. Deus está muito mais interessado em nos santificar do que apenas em realizar um milagre em nossas vidas. Por isso, penso eu ter tanta pessoa esperando anos e anos, porque mesmo depois de tanto tempo no deserto,
ainda não aprenderam nada, justamente por estarem sofrendo ainda porque o seu milagre não aconteceu. Espero que tenham entendido o que Jesus me mostrou, que eu preciso me dedicar mais a aprender e a obedecer do que eu preciso do meu milagre, para que todos vejam que eu fui abençoado. Essa mensagem de hoje me fez entender que a minha luta tem um motivo muito maior do que somente restaurar casamentos. E eu fui chamado para o ensino da palavra. Por isso não posso me preocupar com o milagre, pois esse, no tempo certo, Deus fará. Ele me levará onde eu jogarei a minha rede e a encherei de peixe. Fiquem firmes, irmãos, e contem comigo, pois tudo que Deus me der eu compartilharei com vocês, assim como esta revelação de hoje, que para mim foi a mais esclarecedora de todas. Essa revelação tem de mudar o seu foco de buscar. É em Deus que o seu milagre se encontra. Seu milagre não é o seu cônjuge, é o seu Deus. Por isso, você não pode desistir até encontrar com este Deus maravilhoso. Continue na luta, não abandone o seu barco. Continue profetizando com fé que após o ensino vem o seu milagre. Aprenda primeiro e continue lutando. Continue dizendo no mundo espiritual: estou lutando por você. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu os amo em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.